Bem, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de programação de computadores. O objetivo da nossa aula de hoje é corrigir a avaliação que nós aplicamos na semana passada, né? Então, tem aqui meu primeiro programa, questão 1. Faça um programa em C que leia o valor de um produto e imprima o valor com desconto de 10%, né? Então, eu vou ler um valor de um produto, né? Esse valor ele tem que ser do tipo float, né? Aqui eu vou fazer a leitura dele e eu vou decrementar 10%, né, desse valor, né? E comercial, endereçando a memória, valor, né? Colocar uma mensagem aqui para imprimir, informando o usuário para informar o valor do produto, entre com o valor do produto, né? E aqui em seguida eu faço a leitura e aqui eu faço o cálculo, né, do desconto, né? Aí o desconto aqui, com desconto, né, vai ser o valor menos o valor vezes 10%, 0,1, né, que seria, né, esse é o desconto. O valor atual menos o valor vezes 0,1, né? E aqui eu imprimo o valor com desconto. O produto com desconto, dois pontos, F, né, vírgula, desconto. Esse desconto aqui tem o valor do produto com desconto, né? Beleza? Então, vou fazer um teste aqui, vou executar, entre com o valor do produto, suponha que ele custe R$20, o produto com desconto de 10% é R$18, né? Então, tá aí a implementação da questão 1 da nossa prova, né? Estou subtraindo aqui o valor de 10%. Beleza? Deixa eu salvar aqui como questão 2, continuando na nossa resolução da prova. Aqui questão 2, né? Vamos analisar agora a questão 2. Faça um programa em C que leia o tamanho do lado de um quadrado e imprima como resultado a sua área, né? De um quadrado, lado vezes lado, né? Então aqui eu vou colocar o lado e aqui eu tenho a área, né, entre com o valor do lado, né? Aqui é o lado. E a área vai ser lado vezes lado, né? Essa é a área do quadrado. Aqui eu coloco a área, né? Representação. Então eu pego o lado, multiplico pelo próprio lado e jogo, atribuo a área, né? Pego o que está do lado direito e atribuo ao que está do lado esquerdo, né? Beleza? Suponha que o lado seja 2 metros, por exemplo, eu teria 4 metros, que seria a área do quadrado. Essa é a questão 2, né? Resposta da questão 2. Continuando aqui a nossa lógica, eu vou salvar aqui questão 3, né, da nossa prova. Deixa eu ler a questão 3. Faça um programa em C que leia um valor em real e a cotação do dólar. Em seguida, imprima o correspondente em dólar, né? Então, vamos pegar aqui cotação de hoje, rapidinho aqui. Eu estou sem internet agora, mas a ideia é fazer a divisão. Hoje, por exemplo, o dólar está em torno de 5,35, né? Então, R$20 eu divido por 5,35, aproximadamente $3,73. Essa aqui é a ideia, essa aqui é a lógica, né? Então, voltando aqui para a nossa questão, né? Eu tenho aqui o valor em real e tenho o valor em dólar e tenho o valor da cotação do dia, né? Então, entre com o valor em real, aqui o valor em real. Vou colocar outro print aqui, entre com o valor da cotação, né?
E aqui eu pego a cotação. Então, dólar vai ser igual a real dividido pela cotação, né? Então, dólar, em dólar, você tem aqui dólar, né? Vou fazer a conta aqui, né? Vou executar, entra com o valor em real, R$20, com a cotação 5,35, 5,35, eu tenho 3,73 centavos em dólar, né? Essa aqui é o resultado da questão 3 da nossa prova. Questão 4, vou colocar aqui, implementar a questão 4, deixa eu ler ela. Faça um programa em C que leia a idade em anos e o tempo de serviço de um trabalhador em anos. E escreva se ele pode ou não se aposentar. As condições para aposentadoria são ter trabalhado pelo menos 35 anos, ponto. Se ele tiver feito isso, ele pode aposentar. Ou ter pelo menos 65 anos e trabalhado pelo menos 15 anos. Ele pode não ter 15 anos, 35 anos de trabalho, mas se ele tiver 15 anos de trabalho e 65 de idade, ele aposenta, né? Então, eu vou ler a idade, aqui eu vou considerar como sendo inteiro e o tempo também eu vou considerar como sendo inteiro. Então, entre com a idade, vou ler aqui o valor inteiro, né? Entre com o tempo de serviço. E tempo, né? Beleza. Então tem os dois. E aqui eu faço os testes, né? Se o tempo de serviço aqui é maior ou igual a 35, né? Você pode imprimir, né? printf pode se aposentar, né? Pode aposentar. Isso, né? Essa aqui é a ideia. Se não, né? Se o tempo for maior que 15 e, né, a idade for maior ou igual a 65, aí ele pode se aposentar também. Se ele não entrar em nenhuma das duas condições, aí ele não pode se aposentar, né? Não pode aposentar. Tira isso aqui, que isso aqui é da outra questão, questão 4, né? Então essa aqui é a ideia. Vou fazer um teste aqui, ó. Idade, né? Então, ó, ele tem a idade de 50 anos, né? Mas o tempo de serviço dele é 35. Pode aposentar, perfeito. Ele tem uma idade de 65 anos e o tempo de serviço de 16. Pode aposentar. Agora vamos pegar uma situação em que ele tenha 60 anos de idade e 14 de contribuição. Não pode se aposentar, né? Não pode se aposentar. Pega uma situação que ele atende a idade, então 65, mas ele tem só 13 de contribuição. Não pode se aposentar. Então essa é a ideia da questão 4, né? Com os ifs testando o tempo e a idade. Beleza? Agora vamos para a próxima questão, questão 5. Questão 5. Deixa eu dar uma olhada nela. Tá. Faça um programa em C que leia a distância em km, né, quilômetro, e a quantidade de litros de gasolina consumidos por um carro em um percurso. Calcule o consumo e escreva uma mensagem de acordo com a tabela abaixo. Menor que 8, venda o carro. Entre 8 e 14, econômico. Maior que 12, super econômico. Aí aqui a lógica ficou um pouco errada, não tem problema, isso não vai ser considerado na correção, mas o certo é que é maior que 14, né? Para dar essa lógica de super econômico. Eu passei essa instrução durante a avaliação na sexta-feira, né? Mas quem deixou 12 não tem problema, tá?
Então, vamos ler, né, as duas situações. Entre com o km, né, que é a quantidade, entre com a quantidade de litros, né, com os litros. Então, eu tenho aqui km, aí já é float, né, e litros, que às vezes eu gastei 30,5 litros, né. Então, aqui o km está aqui, e aí às vezes eu andei 31,5, né, quilômetros. Não pode ser, nesse caso não pode ser inteiro. Então litros, km, está aqui representado, né, e eu vou fazer a conta, a operação, né, quanto que ele dá por litro, né, km por litro, aqui ó, esse kml. Então kml, eu peguei os kms e dividi, né, pelos litros, aí eu sei quantos km por litro, né. Se o km, né, quilômetro por litro, for menor que 8, está representado aí, menor que 8, venda o carro, gastou muito, né? Se não, se o quilômetro por litro for maior ou igual a 8 e menor que 14, né, econômico. Aí vou escrever a mensagem aqui, econômico. Se não, se o km for maior ou igual a 14, não 12, né, venda o carro, né? Super econômico, desculpe. Mais do que super econômico. Venda o carro é quando eu consumo, o km é baixo, né? Econômico, né? Acho que essa é a ideia. Aqui ó, print super econômico, venda o carro. Tá aí a ideia. E se não for nenhuma delas, né, aí você pode colocar, ou seja, não casou com nenhuma delas, não tem jeito, né? Não tem como, porque menor que 8 você está entrando aqui. Maior ou igual a 14, 8 e menor ou igual a 14 você vai entrar aqui. E maior que 14 vai entrar aqui. Então não tem nem como ser inválido isso, né? Então aqui você pode deixar dessa forma aqui, né? E nem precisaria desse último teste. Por quê? Porque se ele não é menor que 8 e ele não está entre 8 e 14, é porque ele é maior ou igual a 14. Nem precisaria desse teste aqui, tá? Mas eu vou deixar só para manter a questão didática, mas não precisaria desse if, que poderia ser else já, sem esse cara. Então tá aí, vamos fazer um teste aqui da questão 5, né? Por exemplo, fui para Belo Horizonte, eu andei 400 quilômetros e eu gastei, vou dar um exemplo aqui, 35 litros, né? Econômico, meu carro é econômico, né? Essa aqui é a ideia. Não, fui para Belo Horizonte, rodei 400 quilômetros e gastei 50 litros. Ainda está econômico? Meu Deus, 50 litros fica caro. É muito bom essa margem, 400 quilômetros e gastei 60 litros. Aí sim que ele vende o carro. Eu acho que aqui, quando coloca que 8, não tá legal não, porque tá muito, gastando muito. Se for 8 km por litro, gasta muito. O bom é 12, 14, 13, né? 8 não tá legal não. Mas beleza, questão 5 está aí representada de acordo com a lógica da questão, né? Beleza, vamos para a questão 6. A implementação dela, né? Vou pegar aqui questão 6, está aqui a representação dela. Essa é do IMC. Faça um programa em C que calcule o IMC, Índice de Massa Corporal. É o peso dividido pela altura vezes a altura de uma pessoa e mostra a sua classificação de acordo com a tabela.
Se for menor que 18,5, abaixo do peso. Depois vem saudável, peso em excesso, obesidade grau 1, 2 e 3, de acordo com o valor do IMC aqui. Então, nós temos que calcular o IMC. E temos também que receber o peso e a altura, né? Então, aqui, ó, eu preciso do peso, eu preciso da altura, eu vou calcular o IMC, né? Depois eu vou fazer as condições. Então, entre com o peso, e o peso realmente é float, né? Porque o peso pode ser fracionado, né? Entre com a altura, vou representar aqui a altura. O IMC, ele vai ser o peso, altura ao quadrado, né? Que é a altura vezes a altura, eu tenho, né, ele. Então, o IMC é menor que 18,5. Aí a gente pode colocar aqui, ó, abaixo do peso ideal, né, da representação. Se o IMC, eu vou seguir a lógica, maior ou igual a 18,5, né, e o IMC menor que 24,9, aí eu posso colocar aqui, ó, aqui abaixo, né? E aqui eu coloco saudável, pessoa saudável. Se o IMC é maior ou igual a 24,9, para não ficar nenhum valor fora, né? IMC menor que 29,9, né? Eu tenho a situação peso em excesso representada, né? Se o IMC é maior ou igual a 29,9 e o IMC é menor que 34,9, então aqui eu tenho obesidade grau 1, né? Representação da obesidade. Eu tenho essa situação. Se não, se o IMC ele for maior ou igual a 34,9 e menor do que 39,9, obesidade grau 2. E por fim, se o IMC é maior do que maior ou igual a 39,9, obesidade grau 3, né? Certo? Lembrando que aqui, essa última condição, da mesma forma que a questão anterior, nem precisaria, né? Mas vamos fazer um teste aqui, vamos executar o nosso programa. Então, entre com peso, por exemplo, a pessoa pesa 99 quilos, altura 1,88, está com excesso de peso, né? Vamos pegar uma pessoa bem magrinha aqui, a pessoa pesa, sei lá, 60 quilos e mede 1,9, abaixo do peso, né? Começar a pegar uma pessoa bem gordinha aqui agora, tem um peso de 150 quilos e a pessoa mede 1,75, obesidade grau 3. Então tá aí o exercício 6, né? Essa aqui é a ideia. Então é essa, pessoal, as questões da nossa prova, né? Corrigidas e comentadas para vocês, tá? Até a nossa próxima aula. Abraço.